Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Tato Martigli e hoje eu vou falar para vocês sobre o meu teatro de karaokê. Então, assim como no karaokê normal, quem canta é o próprio público, aqui no teatro de karaokê, quem vai encenar essa peça é o próprio público, né? Então, por isso esse nome. Eu vou começar lendo aqui as explicações escritas que são explicações que já estão no próprio vídeo que conduz esse espetáculo aí teatral, né? Então eu vou lendo o que está aqui e vou explicando um pouco mais detalhadamente, e aí no final faço uma conversa um pouco mais detalhada, tá? Então, o primeiro slide aqui, sejam todos bem-vindos ao nosso teatro de karaokê. Todas as cenas têm, ou seja, todas as cenas são assim. Dois personagens, ele e ela, sendo que ele encena sempre para ela e ela encena sempre para ele, né? Já que é um karaokê, então não tem diferenciação entre ator e público, né? O ator é público, o público é ator, né? É, Então o espetáculo está restrito a essa dupla. Ele encena para ela encena para ele, né? Todas as cenas vão ter duas linhas de texto ou menos, tá? E é um texto e é um tamanho de letra razoavelmente grande, então são textos realmente bem curtos e bem fáceis, né? Para não ficar um espetáculo difícil, nem um espetáculo cansativo. E todas as cenas vão ter exatamente 30 segundos. Então são ceninhas bem curtinhas para você conseguir fazer, né? Sendo que você acabou de ler, não ensaiou nem nada disso. A coisa ela precisa ser extremamente curta e simples, né? Então todas as cenas são assim. Escolha um dentre os dois personagens, né? Ele ou ela, e arrume alguém para fazer o outro. Alguém de sua confiança ou um ator profissional, também de sua confiança. Ou melhor, arrume também outras duplas para praticarem simultaneamente, né? Quer dizer, então são dois personagens, você vai fazer um deles e vai arrumar alguém para fazer o outro, né? Precisa ser alguém de sua confiança, porque o espetáculo ele envolve muita proximidade, uma certa proximidade física, né? Tem um ou outro toque físico, tem interações emocionais, né? Então, se você tiver com alguém mal intencionado, ou alguém, né, como dizem que o santo não bate, né, que você não vai muito com a cara, não vai ser uma experiência muito legal, né? Por isso eu falo assim, alguém de sua confiança, ou um ator profissional, né? Se você puder pagar um ator para fazer com você, é muito mais interessante, né? Porque quem sabe fazer cena é ator, né? O ator estudou para isso, ele tem talento para isso, ele teve orientação para isso, experiência, etc, etc, né? Então, se você fizer com um ator, vai ser um espetáculo muito mais preciso, muito mais poderoso, muito mais instigante, né? Mas o ator também tem que ser de sua confiança. E com relação a essa proximidade, pessoal, não tem nada de pornográfico, não, tá? São toques os mais simples possíveis, né? Eles têm até uma justificativa que eu vou falar mais para frente, né? Então, a comparação que eu faria aqui seria com uma dança de forró, né? Se você vai dançar forró com uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que quer te bulinar e você não quer que ela te buline, então você nem dança com essa pessoa, né? Porque vai dar ruim, né? Então, né, o forró, inclusive, ele é muito mais erótico do que esse espetáculo meu, que tem cenas variadas, né? Tem
de todos os tipos, né, que teria numa peça, tem aqui, né? Então, eu falo essa questão da confiança, mas também não é nada demais, né? Numa dança de forró, você pode muito bem dançar com a sua irmã, com o seu amigo, né, de uma maneira respeitosa, tranquila, e com esse espetáculo não é diferente, tá? Ou melhor, arrume também outras duplas para praticarem simultaneamente. Então, se tiver várias duplas fazendo ao mesmo tempo, mais legal ainda, né? Vai juntar energia, vai ficar um clima mais coletivo e mais interessante. A peça toda é guiada por um vídeo. Dê o play nesse vídeo e siga sempre essa sequência. Ouvir o número que vem do vídeo, olhar para a tela do vídeo, ler a cena, encenar a cena e esperar pelo próximo número, né? Então, quando você der o play lá no seu vídeo, você vai escutar o número, escutou o número, olha para a tela do vídeo, olhou para a tela do vídeo, leu a cena, né? Aquela cena de duas linhas ou menos. Depois você encena a cena e espera pelo próximo número, tá? Vai ser sempre essa sequência do começo ao fim do espetáculo. Esses números, né, que você vai ouvir, são uma contagem regressiva de 10 até 1. A cada contagem regressiva completa, troque de dupla. Ou não, fique com a mesma dupla do começo ao fim. Então, esse número que você vai ouvir vai ser um 10. Então, ouviu o 10, leu a cena, fez a cena. Ouviu o 9, tal, fez a cena. Ouviu o 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando você ouviu 10 de novo, você troca de dupla, né? Que, como eu falei lá na frente, o espetáculo ele está totalmente restrito à dupla, porque ele encena para ela e ela encena para ele. Então, a única maneira de você experienciar esse espetáculo de maneira realmente coletiva é você trocando de dupla, né? E é para essa troca de dupla que eu criei essa contagem, para você ter um parâmetro ali de a cada 10 cenas trocar de dupla, tá? Né? Como uma maneira de experienciar esse espetáculo de forma mais coletiva. Ou não, fique com a mesma dupla do começo ao fim, porque você pode também querer fazer o espetáculo com o seu namorado, com o seu amigo, ou então você pagou o seu ator predileto para fazer com ele, e aí você ignora a contagem, né? Você vai escutar os números ainda, porque os números vão te dizer quando cada cena começa, mas a contagem em si você ignora, tá? E o som do número é importante também. Eu vou deixar para falar isso mais tarde, mas o som que tem cada número, ele tem uma função específica. Você não precisa ser um bom ator para conquistar com esse espetáculo uma boa meditação. Basta que você movimente o seu corpo, a sua mente e as suas emoções. Bom, essa parte da meditação eu vou deixar para falar depois também, mas para você ter uma boa experiência, você não precisa ser um bom ator, né? O próprio karaokê normal, né? O karaokê cantado, ele já tem uma intenção meio de desinibir as pessoas, né? Então, quer dizer, se você é muito travado, muito inibido, o teatro, né, vamos dizer assim, uma aula de teatro, ela já é um recurso conhecido, né, para a pessoa que não tem muita desenvoltura assim, conseguir um pouco mais de desenvoltura através do teatro, né? Então, eu resolvi colocar essa parte só para salientar que você não precisa ser ator para conseguir uma experiência legal, né? Quer dizer, se você movimentar o seu corpo, né, fazer os gestos que a cena está pedindo,
movimentar sua mente, lendo as cenas, e movimentar suas emoções, né, colocando alguma emoção naquele gesto que você está fazendo, isso já vai ser suficiente para você ter uma boa experiência, né? Porque você vai estar exercitando essas coisas, você vai estar exercitando essas coisas com alguém, que isso é importante também, e você vai estar exercitando essas coisas dentro do ritmo proposto ali, né? Então, só para deixar claro que você fazendo algum movimento corporal, algum movimento mental e algum movimento emocional, seja ele qual for, já vai te proporcionar uma experiência interessante, tá bom? Caso você seja mulher e queira assumir o papel de ele, saiba que eu só evitei a região dos seios no papel do ela. Portanto, sugiro fazer o ele apenas com pessoas de sua confiança, né? Porque, como eu falei, né, o espetáculo é bem pouco erótico, então não vai ter nada de pegar no peito, pegar na bunda, nada disso, né? Agora, tem algumas cenas em que algum toque pode resvalar sem querer na região do peito. E aí, no caso do personagem ela, eu evitei isso. Então, a mulher que assumiu o personagem ela não vai ter esse problema. Mulher que assumiu o personagem ele vai ter, porque evitar a região dos seios me tira muita possibilidade, né? Porque eu trabalho o corpo humano como um palco mesmo, né? E aí eu tenho lugares a menos ali que eu posso usar por causa dessa questão do pudor, né? Da intimidade e tal. Então, se você é mulher e quer fazer o papel do ele, pode, né? Desde que você esteja entre amigos, né? Você está fazendo com seu namorado ou com alguém de sua confiança ali, não tem problema. Vai dar uma resvaladinha de vez em quando, não vai ser nada erótico. Agora, se for uma pessoa estranha, que você vai ficar constrangida, então já fica avisada aí, né? Você pode, de repente, não fazer a cena, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Você pode se negar a fazer a cena, afinal, são muitas cenas, né? E, ou você pode estar num ambiente seguro ali, que você se permite, né? Alguém encostar um pouquinho sem grandes crises. Leia uma vez a cena inteira com calma, depois leia mais uma vez só a sua parte e parta para a ação, né? Para dizer que não adianta também ficar interpretando muito, né? São cenas bem simples, bem diretas. Geralmente está separada, não sempre, mas geralmente está separada. Ela fala isso, ele fala isso, faz isso. Então você dá uma lida em tudo, depois dá uma lida na sua parte e sai fazendo, né? Porque você vai ter 30 segundos para ler e fazer, né? Não vai dar para ficar loucubrando muito. Caso esteja confuso sobre o texto, não deixe de agir. Faça o que entendeu. Deduza, improvise, arrisque, crie. O importante é que movimente de alguma maneira o seu corpo, a sua mente e as suas emoções, né? Então essa parte é similar àquela que eu estava falando sobre não ser ator. Aqui é a mesma coisa, né? Se você não entendeu o texto exatamente, não tem problema. Pega ali o que você entendeu e faz, né? Às vezes, se olhando o ator fazer, você pode entender um negócio que estava faltando entender. Então, pode ajudar, dar uma olhadinha nos atores, né? Caso você esteja no espetáculo coletivo, né? Ou então, não importa, aquilo que você entendeu, faz, né? Até porque vale muito mais você fazer errado, você ler, entender errado e fazer errado, do que de repente você imitar alguém que está fazendo do lado e aí fazer uma coisa totalmente sem sentido, né? Então,
gostaria de salientar aqui, que eu já falei outras vezes, é que desde que você, de alguma maneira, movimente o seu corpo, a sua mente, as suas emoções, você vai estar encomendando aí uma experiência interessante, tá? Mesmo que você não tenha entendido o texto exatamente, né? Não deixe de agir, tá bom? Caso a leitura de uma cena te cause desconforto, não pense muito, apenas se recuse. Posicione a sua mão espalmada para frente, né? Esse gesto, o que significa dizer me recuso, tá? Então, como eu estava falando antes, são muitas cenas, né? Tem uma cena a cada 30 segundos. Então, se você leu lá, não se sentiu bem, você simplesmente se recusa, né? Não tem problema nenhum. Vão ter várias cenas depois, né? E é melhor você simplesmente se negar do que você fazer e depois ficar desconfortável, pensar, pô, não devia ter feito, né? Porque não vai dar tempo de pensar, né? Cada cena é meio minuto só, né? Então, sentir um desconforto, se recusa, faz a próxima e toca o barco, tá bom? Então, da parte das explicações básicas é isso, né? E agora eu separei então alguns itens para explicar um pouco melhor algumas coisas e principalmente falar com quem é ator, né? Porque esse espetáculo ele é possível de você fazer sem atores, né? Como uma meditação, que eu vou falar daqui a pouco, mas também. Mas o ator, ele ainda assim é muito necessário, tá? Porque quem sabe fazer teatro é ator, né? Então, um espetáculo sem ator, ele vai ficar meio murcho ali, né? Então, eu gostaria de fazer esse convite para quem é ator, né? Se você é ator, eu sugiro que você chame um fã seu, né? Um fã em quem você confie, né? Que não vai te bulinar, não vai roubar seu rim, não vai te assediar, nada disso. Você escolhe esse fã, né? Combina um preço com ele e faz esse espetáculo na sua casa ou na casa dele. Seria até mais interessante na casa dele, né? Porque esse espetáculo ele tem essa intenção de aproximar as pessoas, né? No sentido da intimidade, de interagir emocionalmente, interagir fisicamente, né? Então seria mais um passo dessa intimidade você ir na própria casa da pessoa, né? E então ali você vai precisar somente de um laptop ou projetor. Se for apenas duas pessoas, um laptop é mais do que suficiente para você fazer esse espetáculo, né? E aí você cobra o quanto você quiser, não precisa nem me falar o quanto você está cobrando, né? E aí, em troca de você tá ganhando em cima do meu trabalho, eu pediria para você divulgar esse espetáculo, né? Vai lá no Instagram, fala como se sentiu e tal, e assim você está ajudando a divulgar o espetáculo, está ajudando, me ajudando a espalhar esse espetáculo, né? E se você for a fundo mesmo, se você começar a usar esse espetáculo na casa de vários fãs, eu pediria também para você me ajudar a divulgar a minha cine meditação e a minha literatura, que são, na verdade, os pais desse teatro de karaokê, né? Esse teatro, ele tem vários elementos de meditação que eu vou falar daqui a pouco, né? Os números que eu uso nele também eu criei para essa meditação. Então é justo dizer que um dos pais ou mães desse espetáculo é o Cine Meditação e o outro pai ou mãe é a literatura, né? Porque antes de escrever essas peças,
Eu já tinha escrito 4 livros de contos e romances, né? Entre contos e romances, né? E a literatura, naturalmente, ela já é muito próxima do teatro, né? Você tem grandes autores de romances que escrevem teatro também, como Tchekov, Brecht, né? Etc. E nesse espetáculo, a literatura é mais próxima ainda do que o normal do teatro, porque, né, todo mundo vai ler a cena antes de fazer, né? Então, os elementos literários eles estão mais presentes ainda do que o normal, né? Então, se você realmente vestir a camisa do espetáculo, me ajudaria muito se você me ajudasse a divulgar aí as minhas meditações e literatura. Além disso, se você tiver um grupo de teatro, aí sim você me chama, tá? Que eu gostaria de estar junto, conversar, participar e tudo mais, né? Aí sim você vai precisar de um projetor, né? Não dá para fazer um espetáculo coletivo usando um laptop, né? Mas se você não tiver, eu mesmo levo, não tem problema, né? E o espetáculo seria simplesmente explicar a proposta para o respeitável público, né? Obviamente, e depois sair com os atores trocando, né? A hora que começar o espetáculo, os atores vão convidando as pessoas do público para praticar com eles, né? E aí só se ninguém quiser, aí sim fazer entre si, né? Quer dizer, se ninguém do público aceitar interagir com os atores, aí os atores podem fazer entre si, né? Só para não ficar parado. E aí termina a contagem, né? 4, 3, 2, 1. Quando voltar no 10 de novo, tenta puxar as pessoas do público de novo, né? Se ninguém quiser participar de novo, aí faz entre si, né? Então, no pior dos cenários, os atores fazem entre si e o público assiste, né? Mas não é essa a proposta, né? A proposta é que seja um karaokê, né? Que quem encene é o próprio público. E, além disso, tem a proposta do leilão, né? Que seria colocar as fotos dos atores no site do grupo e aí coloca um valor inicial e aí quem quiser fazer o espetáculo com o seu ator predileto na sua própria casa, dá um lance lá no site, né? Por isso eu pensei nesse bordão. Gostou? Leva para casa, né? Você leva o seu ator predileto para sua casa e e encena um espetáculo com ele ali na sua casa, tá bom? Além disso, alguns pequenos detalhes, né? Algo para distinguir entre ele e ela, né? Lembrando que quem é ele, quem é ela, decide ali na hora, né? Não precisa ser uma atitude identitária, assim, né? Quem se identifica com ela, né? Não, isso é um teatro, é uma coisa leve. As cenas, elas não são eróticas, então não tem problema nenhum pessoa heterossexual fazer o contrário, ou homossexual fazer, né? Não é nesse sentido que a coisa funciona. Então, só para organizar melhor o espetáculo, é importante uma distinção entre ele e ela, né? Eu pensei talvez pintar uma tinta guache na testa, cada um de uma cor, né? Ou colocar um broche, alguma coisa para distinguir entre ele e ela. E alguma coisa para distinguir ator de público também, porque o mais interessante é interagir com o ator, né? Lembrando que quem sabe fazer cena é ator. E também se às vezes você leu a cena e não entendeu exatamente, né? Tem algum detalhe que você não entendeu, às vezes você olha o ator fazendo e aí na hora você entende. Então pode ser interessante também, às vezes você está praticando um amigo seu, não entendeu um detalhe, a hora que você olha para o ator, você entende, e aí vai lá e faz a sua cena, tá bom?
Então, praticamente é isso, né? Aqui eu coloquei os elementos que eu uso para te chamar para fazer esse espetáculo comigo, né? Primeiro é o texto, que eu trabalhei muito, né? Trabalho com texto há mais de 15 anos, escrevendo romances e contos, né? Além disso, é uma proposta arrojada, uma proposta diferente, que eu nunca vi sendo feito dessa maneira, pelo menos. Tem uma proposta de causar uma proximidade e acender a sensibilidade entre as pessoas, né? Que é para responder a uma realidade que a gente vive hoje, que é muito solitária, né? Das pessoas interagindo muito através da distância, através de avatares, né? Sem usar o corpo, né? Muito focado na telinha ali. E isso causa problemas psíquicos, né? Que todo mundo já sabe, já estão estudando isso. Então, esse espetáculo ele vai no sentido oposto, né? No sentido de causar uma proximidade física, emocional, interativa, que você use o seu corpo, que você acenda a sua sensibilidade, né? Além disso, esse espetáculo ele provoca efeitos meditativos, tá? Eu vou discutir isso melhor daqui a pouco, mas eu não estou interessado em discutir se isso é uma meditação ou não, mas o fato é que quem pratica sente esses efeitos, e eu vou dar uns argumentos para isso daqui a pouco. E além disso, mas só para dizer que você, como ator, você vai se beneficiar desses efeitos meditativos e você também vai proporcionar esses efeitos meditativos para o seu público. Então, isso seria um motivo a mais para você entrar nesse barco comigo aqui. Além disso, é uma montagem rápida e sem custo, né? Montagem rápida porque você não tem nem que decorar o texto, você vai ler na hora, né? Então, você dando uma lida nas cenas em casa, para entender as cenas em casa, depois ensaiando algumas vezes com os seus colegas, você já vai ter um espetáculo pronto, muito mais rápido do que seria um espetáculo normal. E um espetáculo sem custo, porque não precisa de música, não precisa de luz, né? Não precisa de figurino, né? Então, tudo isso custa dinheiro e esse gasto você não vai ter. E tem ainda o leilão, né? Então, caso você queira se arriscar a fazer o espetáculo só com o dinheiro da bilheteria, você pelo menos não vai gastar para montar o espetáculo, você vai montar o espetáculo rápido e você ainda tem o recurso do leilão para complementar aí a sua renda, tá bom? E então, para terminar, falar um pouco dos elementos meditativos, né? Então, por que que esse espetáculo causa efeitos meditativos, né? Então, primeiro que eu criei um sistema feito para manter a pessoa no momento presente, né? Quer dizer, a pessoa, ela primeiro ela vai ouvir o som, aí ela vai ler a cena. A cena que ela vai ler tem só duas linhas, então não vai dar tempo dela pensar no futuro nem no passado, porque é um texto muito curto. Logo depois do texto, ela vai encenar o texto. Então também não vai dar tempo de pensar no passado nem no futuro, porque ela vai estar encenando a cena, né? E logo em seguida vai ter um pequeno silêncio, né? E aí é importante que você tente não pensar em nada nesse momento, né, para intensificar aí o seu elemento meditativo, mas não vai ser difícil porque esse silêncio vai ter poucos segundos, né? Vai ter 2 segundos, vai ter 5 segundos, vai ter no máximo 10 segundos, né? Então é um silêncio bem curtinho aí para você manter ele bem silencioso e ficando no momento presente sem
pensar no futuro nem no passado. Além disso, toda a ação que a gente faz aqui, ela é consciente, né? E a ação consciente é um assunto que está presente em todo tipo de meditação. Tanto que na atenção plena, né? Que, aliás, a técnica da atenção plena, ela é uma forma de disciplinar a pessoa a ficar no momento presente. Então, você vê como que ficar no momento presente é fundamental para a meditação, né? Além disso, a atenção plena tem exercícios de consciência corporal, que é uma coisa que a gente faz aqui, né? Porque todas as cenas falam de mão, de nariz, de joelho, né? Então você vai tematizando o seu próprio corpo e tomando consciência do seu próprio corpo e tomando consciência também de toda a ação que está sendo feita ali, né? Então, mesmo quando a ação é um pouco aberta, envolve uma certa criatividade, tudo que você está fazendo na cena é o que você acabou de ler, ou seja, é consciente. E essa ação consciente, ela é um elemento que vai contribuir para os efeitos meditativos desse espetáculo, tá? Além disso, tem esses pequenos silêncios que são fundamentais também para os efeitos meditativos, né? Então, aquele espaçozinho de silêncio entre você entre você terminar uma cena e começar outra, ele é fundamental para esse efeito meditativo, né? Tem um descanso ali, tem um momento de decantação, que por isso que é importante você esvaziar bem a cabeça nesses pequenos silêncios para ter um efeito meditativo aí mais forte, mais interessante. Então esses silêncios, eles são muito importantes para o efeito meditativo. Além disso, o espetáculo todo tem um ritmo constante, né? Todas as partes elas têm exatamente 30 segundos, e esses 30 segundos eles são eles seguem sempre aquela mesma sequência, né, que eu falei, escutar o número, ler a cena, encenar a cena, esperar o próximo número. Então toda essa constância, né, desse ritual e desses 30 segundos constantes, eles também são um elemento meditativo, né, que vão tornar o seu espetáculo mais meditativo. Além disso, tem o som lento, né, que eu comentei mais lá em cima, que cada número que você ouvir, você vai ouvir ele de forma lenta, e ele foi deixado lenta por computador, então é muito lento mesmo. E aí, ao longo do tempo, a lentidão desses sons, ele vai te deixando cada vez mais lento e mais calmo, né? Então, esse, esse som lento, ele induz a lentidão e a calma, que causa um efeito também meditativo. E, para terminar, a forma de mandala, né? Quer dizer, o que que é uma mandala, né? É um desenho colorido, X lá, mas a maneira como o budista faz a mandala é uma maneira meditativa, né? Então, os exemplos que eu pensei foi aquelas mandalas enormes que os budistas fazem com pedrinhas coloridas, né? Então, quer dizer, se ele quisesse simplesmente fazer a mandala, ele poderia jogar lá um monte de pedra vermelha e ir ajeitando com a mão. Mas ele não faz isso, porque ele quer fazer a mandala de um jeito meditativo. Então ele vai lá e coloca as pedrinhas de uma em uma, né? Que é importante para ele fazer um desenho grande, mas baseado em partes muito pequenininhas, né? Que é o que eu fiz aqui, né? Eu fiz peças muito longas, baseadas em partes muito pequenininhas, e isso também tem um efeito meditativo, que é você se sentir pequenininho dentro de um contexto muito grande, tá? Então essa ideia eu peguei dessa construção de mandalas aí, tá bom? Então, o projeto é esse, os argumentos são esses.
pratiquem, me procurem e vamos que vamos. Até a próxima.